Olá, pessoal! Vamos agora, então, para a semana 10, que são as aulas de revisão de vocês. A gente vai falar um pouquinho agora sobre cada um das funções inorgânicas que a gente estudou, quais são os pontos principais e o que a gente precisa recordar, ok? Eu sou a professora Eliane, sou professora de Química e juntos a gente vai fazer, então, essa breve revisão aí. Então, vamos lá! Vocês viram lá no comecinho, então, que as substâncias são muito variadas. Eu tenho uma infinidade de substâncias que se diferenciam pelas ligações químicas que acontecem, ok? Então, hoje a gente vai entender mais uma, ou vamos resumir mais uma divisão, que são as funções inorgânicas, como elas foram agrupadas, ok? Tudo isso, gente, visando uma facilidade de estudo. Sistematizar o estudo de forma que melhore a nossa compreensão sobre isso, tá? Então, vamos organizar aqui. As substâncias, elas podem ser orgânicas ou inorgânicas, ok? Dentre as inorgânicas, estuda os compostos de origem mineral, entre os quais alguns compostos simples de carbono, ok? Muito poucos. Por exemplo, o CO2, que a gente viu lá em óxidos, o H2CO3, que é o ácido carbônico, o carbonato de cálcio, o carbono grafite. Então, são alguns exemplos de substâncias inorgânicas que a gente estuda que utiliza o carbono. Na orgânica, a gente estuda a maioria dos compostos de carbono com moléculas mais complexas, como o metano, as proteínas, as gorduras, ok? Então, a gente vai focar nesse braço aqui das substâncias, ok? Então, vamos ver aí. O que são essas funções químicas ou inorgânicas que a gente vai focar? É o conjunto de substâncias cujas propriedades ou características delas são semelhantes. Então, elas foram agrupadas em funções que possuem características semelhantes. Quais são elas? Que a gente já viu: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos, ok? Então, vamos começar a ver cada uma delas. Então, por exemplo, numa reação química, todos os ácidos têm comportamentos semelhantes. Então, eles são separados num grupo, né, dentro das funções químicas inorgânicas chamadas ácidos, assim como as bases, os sais e os óxidos, ok? Vamos ver cada uma delas aí ou revisar uma delas. Então, o primeiro deles, que é ácidos e bases, a gente vai, como vocês viram lá, ó, vocês têm, por exemplo, limão, banana, abacaxi e caju. Se vocês já comeram algumas dessas frutas, vocês vão conseguir identificar para mim o sabor de cada uma delas. Vocês vão dizer para mim, todos eles são azedos. Será? O limão, sim. O abacaxi, sim. Será que a banana e o caju também são azedos? Eles têm uma outra característica. Vocês se lembram? Então, olha só. É o que a gente chama de adstringente. Então, enquanto o limão é azedo e o abacaxi também, porque são ácidos, as bases, como é o caso da banana e do caju, têm sabor adstringente, ou seja, ele amarra a boca. Ele vem do termo álcali, ok? Se você comer banana verde, você vai sentir uma sensação estranha. É uma sensação de um composto básico, uma sensação adstringente, ok? Então, olha só, embora o sabor é um dos critérios para dizer se uma substância é ácida ou básica, ele está muito longe de ser um critério seguro de ser utilizado. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque a gente não pode sair por aí experimentando as substâncias, porque elas são tóxicas, porque elas são muito perigosas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente usa como exemplo porque é fácil de vocês se lembrarem, tá? Mas não é um critério que a gente usa. Então, vamos falar sobre os ácidos. Olha só, presença de íons H+. O que acontece aqui? Em 1830, os químicos haviam comprovado que todos os ácidos contêm hidrogênio na composição, mas nem toda substância é um ácido. Então, todos os ácidos contêm hidrogênio, mas nem toda substância é um ácido. Então, Arrhenius, em 1880, ele relacionou o comportamento dos ácidos à presença do H+, ok?
arrênios, então a gente estuda a definição de arrênios. Então, observe aqui algumas moléculas que vocês já viram, né? O ácido cianídrico, o clorídrico, enfim, eu tenho vários ácidos aqui. O que eles têm em comum? Observe, todos eles começam com hidrogênio na sua molécula, olha só, tá? Então, formando grupo. Aqui é só uma classificação rápida entre aqueles que têm oxigênio e os que não têm. Os que não têm oxigênio a gente chama de hidrácidos. Então, eles não têm oxigênio em sua forma. Os oxiácidos têm oxigênio em sua forma. É só isso, breve assim. Tem oxigênio? Não tem oxigênio. E aqui, só para a gente fazer uma breve descrição de nomenclatura, porque vocês vão ver isso melhor lá no ensino médio, todas as vezes que o ânion termina em eto, para a gente dar nome para um ácido, a gente troca pela palavra hídrico. Então, se é neto, troca o eto por hídrico. Vou dar uma setinha aqui. Hídrico, ok? Ficou ruim. Opa. Desenhar aqui de novo o hídrico. E assim vai, sulfeto, sulfídrico, cloreto, clorídrico. Então, terminou em eto, troca por hídrico. E terminou em ato, a gente troca por ico. Então, ânion sulfato, ácido sulfúrico. Ânion carbonato, ácido carbônico. Ânion nitrato, ácido nítrico. Ânion fosfato, ácido fosfórico. Então, sempre trocando a terminação ato por ico. Ok? Então, e as bases? Então, se o ácido é reconhecido pela presença do hidrogênio, como a gente viu, aquela quantidade de compostos lá, todos começando por hidrogênio, a base termina sempre na hidroxila, presença de íons OH-, que em 1880 também Arrhenius define base, relacionando base com a presença do íons hidroxila, ok? Então, ó, observe aqui as bases, ó. Todos têm OH no final. Hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, de cálcio, de magnésio, de alumínio e o hidróxido de amônio, que é usado em tintura de cabelo, ok? Então, eu quero que vocês observem que tanto os ácidos quanto as bases fazem parte da nossa vida. Diariamente temos contato ou com substâncias ácidas ou com substâncias básicas, ok? Aqui, ó, nomenclatura para as bases, o que muda é que agora a palavra, o OH entra como hidróxido, ok? Hidro de hidrogênio, óxido de oxigênio. Hidróxido de o nome do metal. A exceção do NH4, do NH4+, que não é um metal, ok? Ele é a única base que não é formada por metal. Ele é o íon amônio, ok? Então, fica hidróxido de amônio, que é base de tintura de cabelo. Os outros seguem a nomenclatura hidróxido de o nome do metal do elemento químico. Ah, mas eu não lembro. Olha na tabela periódica para a gente saber qual elemento se trata. Que o K é o potássio, que o Ca é o cálcio, que o Mg é o magnésio e que o Al é o alumínio. Ok? Então, aqui, diferente dos ácidos, eu não preciso trocar a terminação. A nomenclatura é direta, ok? Então, vamos lá. Uma outra forma é a ação deles sobre indicadores. Então, por exemplo, um dos indicadores mais conhecidos e que vocês usam bastante é a fenolftalenina, que apesar do nome complicadinho, ela é muito utilizada. Então, o que é a fenolftalenina? Ela é um líquido que você usa com o auxílio de um conta-gotas, certo? Quando você pega um composto incolor, você não sabe do que se trata, e você goteja a fenolftalina, eu tenho duas opções. Ou ela fica rósea,
ou simplesmente não acontece nada. O que eu posso concluir disso? Que a fenolftaleína, em meio básico, ela fica rosa. E em meio ácido, ela não muda de cor. Por isso que ela é um indicador. Ok? Muito simples de visualizar. Aqui, ó, nessa tabela, eu tenho vários tipos de indicadores, chamados substâncias sintéticas, porque a gente usa no laboratório, né? Eles foram feitos, sintetizados também em laboratório para isso. Então, eu tenho a fenolftaleína, eu tenho o alaranjado de metila, que vai de vermelho para laranja. Eu tenho o azul de bromotimol, que em meio ácido fica amarelo, e em meio básico ele fica azul. Então, não é um padrão sair de incolor e ir para rosa, ok? E eu ainda tenho as substâncias naturais, como, por exemplo, o repolho roxo. Ele tem comportamentos diferentes de acordo com o meu meio. O suco de uva, a beterraba, a amora, enfim, eu tenho flores que indicam isso, o chamate. Então, são substâncias naturais que eu consigo verificar o pH do meu meio. Ou, no mínimo, saber se ele é ácido ou se ele é base. Aqui eu tenho diversos valores de pH e seus exemplos. Então, se você pegar, o que seria esse pH, então? Vamos lá. Ele é o potencial hidrogeniônico, pH, de potencial hidrogeniônico. É uma escala, vamos relembrar lá, que varia de 0 até 14. E quanto mais próximo de 0, mais ácido é o meu composto. Quanto mais próximo de 14, mais básico é o meu composto. E no centro dessa tabela, ou seja, no pH 7, eu tenho um pH neutro, ou tendendo à neutralidade entre 6,5 e 7,5, tá bom? Então, alguns exemplos aqui para vocês. Olha, o ácido de bateria, que é o ácido sulfúrico, o vinagre tem um pH 2, o suco gástrico, que é o ácido clorídrico presente no estômago, tem um pH 1, o suco de laranja, pH 3, o tomate tem pH 4, o cafezinho tem um pH 5, a urina tem um pH em torno de 6, ok? A nossa água pura tem um pH em torno de 7. Não quer dizer que todas as águas têm o pH 7. Então, quando vocês forem tomar água mineral na garrafinha, observem o valor do pH dela. Sempre está em torno de 7. E às vezes eu tenho águas alcalinas. E aí o pH dela sobe um pouco de 7. Vai para 8, enfim, próximo a isso aí. A água do mar, que é o pH 8, o bicarbonato de sódio, aquele que vai em fermento, o antiácido estomacal, à base de alumínio ou magnésio, tem o pH 10, o amoníaco, que vai em tintura de cabelo, em torno de pH 11, o sabão, pH 12, os alvejantes têm um pH 13 e a soda cáustica, então, um pH 14, ok? Então, eu tenho uma variedade de compostos que exemplificam para vocês essa mudança de pH. Então, vamos entender agora, ou vamos relembrar a teoria da dissociação eletrolítica. Quando que eu tenho uma ionização no meu meio e quando eu tenho uma dissociação. Então, finalmente, o que é um ácido e o que é uma base para arrênios, ok? Ácidos são compostos moleculares que em solução aquosa formam íons por um processo chamado de ionização. As bases são compostos iônicos, que em solução aquosa são separados. Então, veja a diferença. Ácido molecular, base iônica. Forma solução iônica, os íons são separados por um processo conhecido como dissociação. Então, são fenômenos diferentes que acontecem ora com o ácido, ora com a base. Vamos relembrar cada... Então, veja só. O cloreto de hidrogênio gasoso não conduz corrente elétrica quando ele é gasoso, porque eu não tenho íons em solução. Eu só consigo conduzir a corrente elétrica, ou seja, a lâmpada só vai acender quando eu tiver íons em solução. Observe Cl-,
H+. E quem vai provocar isso? Olha lá, solução de HCl, ou seja, eu preciso colocar ela no meio aquoso, no caso a água. Então, vocês vão perceber que ácido é uma substância que, quando dissolvida em água, se ioniza, forma íons e produz como cátion o H+, caracterizando assim pra gente um ácido. Observe aqui o que vai acontecer na animação. Olha só. Então, eu tenho água, H2O, e eu tenho um ácido clorídrico. Olha o que aconteceu. Por que aconteceu isso, gente? Por que esse hidrogênio saiu do cloro e foi se ligar ao oxigênio? Porque o oxigênio tem uma tendência maior de atrair a carga positiva para ele, porque ele tem uma tendência negativa, que depois vocês vão ver que se chama eletronegatividade. Então, o oxigênio puxa esse hidrogênio para ele. Com isso, ele fica com uma carga a mais, por isso que fica H3O+. E o L fica menos, porque ele ficou sozinho. Ele precisava do H para equilibrar, o oxigênio pegou para ele, então ele ficou sozinho. Então, esse fenômeno forma os íons, ok? Chamado de ionização. Então, definindo o que é ionização, é a quebra da ligação covalente devido à diferença de eletronegatividade. Não tenha pressa, vocês vão ver isso lá no médio, mas só adiantando, eletronegatividade é quando um átomo ele é mais forte do que o outro, então ele atrai com mais força esse elétron, ok? Entre os átomos ligantes, formando os íons daí, ok? Então, os ácidos sofrem ionização. Inicialmente não existe íon, eu coloco a água, ela provoca esse fenômeno. Ela tira o hidrogênio do cloro, deixando ele sozinho, negativo, ok? Por ligações covalentes. Aqui algumas aplicações e curiosidade dos ácidos. Então, o clorídrico, né? Que na ionização separa em H+Cl-, comercializado como ácido muriático, que é usado na limpeza de pisos, azulejos, enfim. E está presente no nosso estômago, isso é bem importante de vocês lembrarem aí, ok? Essencial no processo da digestão. O ácido sulfúrico é o ácido presente na bateria dos automóveis, olha lá. Ele, quando presente na água, eu libero H+, e SO4-2. Lembrando que esse 2, ele vem aqui na frente para balancear a minha equação e vai lá em cima também, né? Como forma de... Deixa eu só apagar aqui. Como forma do ânion SO4, ok? Então, entre as várias aplicações dele, ele é um eletrólito usado em bateria de automóveis, ok? E ele também é uma substância que diz muito sobre a riqueza de um país. O quanto ela consome de ácido sulfúrico diz muito sobre a sua riqueza, né? O quanto ela produz. Feito isso, vamos recordar agora o conceito de base, ok? Então, base é uma substância que, quando dissolvida em água, agora não vai se ionizar, ele vai se dissociar, porque os íons já estão presentes, produzindo como íon negativo o OH-. O ácido produzia o H+ e ionizava. A base dissocia e produz o OH-. Então, olha só o que vai acontecer aqui. A separação dos íons de uma substância iônica é chamada de dissociação iônica. Então, ele está colocando o sal de cozinha aqui, só para a gente entender o que é a dissociação iônica, ok? E olha o que vai acontecer lá. A água separa esses íons, que já existem. Então, vamos entender como isso vai funcionar. Olha só, eu tenho água por todos os lados. E no centro eu tenho o NaCl. O que vai acontecer? À semelhança da ionização, o oxigênio tem uma tendência negativa e atrai o positivo, e o hidrogênio, que tem uma leve tendência positiva, atrai o íon negativo. Então, com isso, eu consigo separar
os íons em solução, de maneira com que os elétrons consigam fluir, tá? E esse fenômeno, então, é chamado de dissociação. Então, olha só, nesse fenômeno, os íons são apenas separados e eles ocorrem em compostos iônicos, ao passo que a ionização ocorre em compostos moleculares, formados por ligações do tipo covalente, ok? Onde os íons não existem e aí ele passa a formar porque a água vai fazer isso. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de dissociação iônica, né? Então, olha só, base em água separa em mais e a hidroxila menos, e o cálcio, mesma coisa, separa em cálcio mais e a hidroxila menos. E aqui alguns exemplos de bases, né, e curiosidades. O mais comum, ou o que a gente mais vê, é o hidróxido de sódio, né, que vai formar, conhecido como soda cáustica, usado na fabricação do sabão e produtos como limpa-forno, tá, que pode ser bastante corrosivo também, então deve ter muito cuidado para manusear. E o hidróxido de cálcio, que a gente viu lá em óxidos, né? Também conhecido como cal apagada ou cal extinta, muito utilizado na preparação da argamassa. Então, eles colocam o óxido de cálcio, mistura com água e forma o hidróxido de cálcio, ok? Belezinha, gente? Vamos ver agora um pouquinho, então, sobre sais, que foi a nossa vídeo número 8. Então, sais é um sal. É um dos compostos químicos mais antigos e valorizados pelo homem. Eu falei naquela aula que, inclusive, o termo sal vem de salário, porque lá na Roma Antiga os salários eram pagos com sal, tamanha a sua importância na época. Apesar do sal mais conhecido de vocês ser o sal de cozinha, branco, existem uma infinidade de sais de cores muito diferentes, né? E a maioria deles são tóxicos, então um dos poucos sais que a gente pode ingerir é o sal de cozinha, o cloreto. Então, como que ele é formado? Então, toda vez que eu coloco ele, olha só, agora eu vou fazer a reação entre um ácido e uma base, que a gente acabou de ver. Toda vez que eu misturo um ácido e uma base, eu tenho uma reação de neutralização ou salificação, que eu formo o sal, ok? Portanto, é possível definir sal da seguinte maneira. Segundo Arrhenius, é toda substância que em solução aquosa se dissocia, não ioniza, ela dissocia, porque os íons já existem, então eles apenas se separam, liberam um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-, porque senão ele passa a ser um ácido ou uma base, segundo esse cientista aí. Então, como que se forma um sal? Então, veja lá, eu tenho um ácido que reage com uma base, forma um sal e uma água. Então, o sal é formado pelo cátion da base e pelo ânion do ácido, ok? E a água, então, pela hidroxila, que vem da base, e pelo H+, que vem do ácido. Então, observe aqui. Eu tenho um ácido clorídrico, que reage com hidróxido de sódio, formando cloreto de sódio. Como que isso vai acontecer? Olha só, eu tenho o Na+, que vem da base, e eu tenho o Cl-, que vem do ácido. Quando eles se juntam, olha lá, eu tenho a troca de cargas. Então, vai o número sem o sinal, ok? Então, é o resultado de uma reação entre uma base e um ácido. Olha só, NaCl. Aqui também tem um QR Code para vocês conferirem lá mais exemplos dessa formação aí, tá? Não deixa de observar aqui a dissociação da água. Além do cloreto de sódio, há outros sais que também fazem parte do nosso... Vamos ver lá quais são eles. Olha só, a gente viu o hipoclorito de sódio, né? O NaClO, que em água se separa em Na+ e ClO-, conhecido como água sanitária, né? E o carbonato de cálcio, matéria-prima na produção de cimento e usado também para reduzir a acidez do solo, ok? Então, o que a gente viu? Que a quantidade de cargas positivas de um sal deve ser igual à sua quantidade de cargas negativas.
O que vai acontecer quando eu tenho diferença de cargas positivas e negativas? Existe uma atração muito forte entre esses íons. Então, essa atração muito forte faz com que essa substância iônica seja sólida à temperatura ambiente, porque eu tenho uma ligação muito forte e muito difícil de ser rompida, ok? Então, com isso, além dela ser sólida, ela tem elevada temperatura de fusão e ebulição. Então, a gente não pode esquecer isso. Por quê? Porque tem uma ligação muito intensa entre os seus íons, ok? E por último, a gente viu os óxidos. Então, os óxidos, eles estão presentes na nossa vida de diferentes maneiras, seja na respiração, porque a gente expira CO2, seja na fotossíntese, porque as plantas pegam, capturam esse CO2, né? A gente tem uma série de condições para isso. Na ferrugem, na formação da ferrugem, que é a reação entre o ferro e o oxigênio. Na poluição em geral, que é o que a gente vai ver aqui numa revisão rápida. Então, o que seria o efeito estufa? É um fenômeno natural, onde o CO2 retém parte da energia do Sol. E o aumento de poluentes provenientes de combustíveis fósseis, que a gente viu que são aqueles derivados do petróleo, né, como gasolina, querosene, óleo diesel, aumenta a quantidade de CO2 na atmosfera, consequentemente retém maior calor. E esse acúmulo, então, de calor provoca o aquecimento solar. Então, aqui vocês têm um resuminho, também tem o QR Code para vocês conferirem lá, animado, que vai falar um pouquinho sobre o aquecimento global. Então, essa camada de gás aqui, que tem o CO2, quando incide a radiação solar, reflete, se não tivesse essa camada, refletiria totalmente. No entanto, com ela, ó, parte fica retida e volta para a Terra, aquecendo o nosso planeta. Então, é um sistema necessário. O efeito estufa é necessário. O problema é quando se acumula demais o gás aqui e essa retenção é além do necessário. E aí a gente começa a ter o fenômeno do aquecimento global, tá? Com derretimento de calotas, enfim. Outro fenômeno que acontece devido à poluição é a chuva ácida. Então, o que vai ser a chuva ácida? A presença do CO2 na atmosfera já torna a chuva com um pH inferior a 5,6. Então, naturalmente, ela já é ácida, por causa da presença do CO2. Ela é ligeiramente ácida, né? Só que quando eu tenho um acúmulo de óxidos na natureza, seja eles vindo de indústrias ou de automóveis, gerada por combustíveis fósseis, eu tenho uma quantidade, por exemplo, de enxofre muito grande na atmosfera, fazendo então com que quando chova eu tenho mais um ácido. Observe aqui. Então eu tenho grande quantidade de enxofre no oxigênio, forma o SO2, que reage novamente com o oxigênio, formando o SO3, que com água forma o H2SO4. Então, mais um ácido presente aí, ok? Outro problema é quando eu tenho também nitrogênio, também originado de combustíveis fósseis, que quando presente na água, forma o ácido nítrico e o ácido nitroso. Então, tudo isso vai colaborar para que a chuva se torne cada vez mais ácida, o pH dela vai caindo, ok? Ok? Então, qual seria o conceito de óxidos? É todo composto binário, ou seja, formado por apenas dois elementos, onde um deles é sempre o oxigênio. Então, algumas aplicações, né? A gente viu o CO2, que ele é usado muito, conhecido como gelo seco, utilizado muito na armazenagem de produtos perecíveis e como efeito especial aí. Okay? E ainda o óxido de cálcio, que na presença de água forma uma base chamada de cal extinta ou apagada. Beleza, gente? Então, isso foi a nossa revisão geral dos 4 últimos tópicos que a gente viu. E agora, como última tarefa, para vocês lá na seção Hora de Estudo, da página 36 a 40, façam as atividades 10, 17, 24 e 25, que vai integrar todos esses conceitos aí e tirar a prova se vocês compreenderam
todos eles, ok? Pessoal, bons estudos, façam essa revisão geral aí e até a nossa próxima aula.